muita luz para a sua vida, muita luz para a sua família. Eu quero falar com você que se encontra com a vida toda amarrada. Você que está com a vida toda acorrentada. Tudo tem dado errado para você. A palavra de Deus diz, lá no livro de Marcos, capítulo 5, você pode ler depois, fala a respeito de um homem que ele vivia em sepulcros, no cemitério, porque havia um espírito imundo na vida dele. E porque existia um espírito imundo na vida dele, o prazer dele era ele dormia no cemitério. Todas as áreas da vida desse homem era amarrada, acorrentada, até que o Senhor Jesus chegou até ele e expulsou o espírito que estava na vida dele. Você que diz assim, pastor, o meu casamento está todo amarrado, acorrentado, minha vida econômica, minha saúde, minha vida espiritual, minha família, tudo tem dado errado. Eu quero dizer para você, olhe bem para mim. Se der para fechar mais aqui no meu rosto, câmera, por favor, eu quero que você olhe bem para mim, preste atenção. Se tudo tem dado errado para você, há um espírito que tem atuado na sua vida. E para esse espírito ser arrancado da sua vida, é só através da fé. Você vai acompanhar agora uma matéria que fala de depressão, ansiedade. A pessoa que ela tem depressão, ela carrega uma dor, ela carrega um vazio. Por isso que a vida do depressivo ela é toda amarrada, toda acorrentada. Mas eu estou falando isso, não é para você ficar com medo, não. É para você entender que para o seu caso tem jeito. Acompanhe essa matéria. Uma dor inexplicável que pode alterar o ritmo natural da vida. Essa condição tem levado muitas pessoas a perderem carreiras, famílias e sonhos. E, em algumas situações, a vontade de viver. O cenário atual aponta para a maior crise depressiva de todos os tempos. O Brasil é o país com a maior prevalência de casos na América Latina, de acordo com o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais da Organização Mundial da Saúde. Quem sofre de depressão busca aliviar o peso emocional que sente, mesmo quando não há razões evidentes para a tristeza profunda. Em entrevista para um podcast, o cantor César Menotti compartilhou a luta contra a depressão. Dinheiro é bom, traz conforto, mas o dinheiro não resolve esse vazio existencial. Dinheiro não resolve a felicidade. Eu fui depressivo no grau mais profundo da depressão, sem nenhum problema financeiro. E quando eu buscava ajuda com pessoas que não estavam preparadas para me ajudar, eu sempre ouvia essa resposta: olha a casa que você mora, olha o carro que você tem, olha como é que é a sua vida. Mas a depressão, ela chega num estágio onde nada é mais importante que a sua dor. A depressão transforma a mente em um campo de batalha. A pessoa pode se encontrar revivendo falhas passadas, amplificando preocupações e imaginando cenários de fracasso que parecem inevitáveis. O transtorno depressivo, ele tem características muito embasadas no tipo de pensamento que a pessoa tem. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. O primeiro é que a pessoa, quando ela sofre com um transtorno de depressão, geralmente ela fica presa no modelo padrão de pensamentos. E aquele pensamento é repetitivo e fica naquele ciclo ali, sobre aquele mesmo pensamento. E é difícil sair porque está numa prisão, né? O segundo exemplo
são pensamentos catastróficos. Geralmente a pessoa coloca um peso maior do que o fato ou aquela situação realmente é na realidade. E o terceiro tipo de pensamento, o exemplo, são pensamentos dicotômicos, extremos, ou seja, é tudo ou nada, sabe, o 880. Ruby Wax não tem uma, mas várias carreiras brilhantes como atriz, sendo amplamente reconhecida e premiada em todas elas. Recebeu o título honorário de oficial do Império Britânico, uma das mais altas honrarias concedidas pela coroa britânica. Apesar de seu sucesso, a atriz afirma que passou a vida fingindo que estava tudo bem. Quem está deprimido não é um ser humano completo. Não existe espírito. Tudo está morto. Mesmo quando você decide não tirar sua vida, a dor ainda está lá. E para mim, a dor psicológica é pior. É como se alguém estivesse gritando com você dentro da sua cabeça o tempo todo. Ruby descreve a experiência de forma detalhada. Essa é a minha definição de depressão. Você está em um buraco. Não há movimento. Você não se importa se vai à manicure ou se cai em um abismo. Quando você está deprimido, você não sabe como voltar a estar no lugar onde estava antes de ficar doente. O mais assustador é que você acredita que vai ser assim o resto da sua vida, completou a atriz. Outro dado preocupante, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, é que o Brasil registra mais de 30 internações por dia devido a tentativas de suicídio. Uma das grandes alterações da depressão diz respeito à mudança de humor, que, por sua vez, é o reflexo de um pensamento alterado. É importante considerar que a mente humana gera cerca de 70 mil pensamentos por dia, o que corresponde a 3 mil pensamentos por hora, 50 por minuto e aproximadamente 1 por segundo. No entanto, de acordo com um artigo publicado, na depressão a velocidade do raciocínio é afetada, resultando em pensamentos mais lentos e dificuldades para entender e processar informações. Se esse for o seu caso, reflita. Qual tem sido a influência dos pensamentos negativos em sua vida? Você que sofre com depressão, você que a sua vida está toda amarrada. Nós estamos vivendo um propósito na sexta-feira, às 13 sextas-feiras, para amarrar todo o mal. É isso mesmo. Nós estamos dando para as pessoas uma corrente de papel, para a pessoa escrever tudo que está amarrado na vida econômica, na vida sentimental, na família, e trazer na sexta-feira, na reunião da limpeza espiritual, para expulsar todo o mal que está agindo na sua vida. Faça o mesmo. Jesus, quando chegou diante daquele homem que estava possesso com uma legião de espíritos, Jesus disse: espírito imundo, sai deste homem. Sai. Jesus usou autoridade. E é o que nós iremos fazer nesta sexta-feira. Usar a autoridade e expulsar todo o mal. Nós temos recebido uma multidão às sextas-feiras, nessa reunião. Você pode se encaixar em um dos horários. Se você não pode vir às 7h30 da noite, que é a principal reunião, você pode vir às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia ou às 15 horas. O que você não pode é continuar com a sua vida toda acorrentada, toda amarrada. É com você mesmo. Você que está desempregado. Você que não consegue dormir. Você que tudo, absolutamente tudo, tem dado errado. Não é normal, é espiritual. Não é por acaso que você está assistindo esse programa.
Não é por acaso, é Deus te buscando. Abra mão de qualquer compromisso e venha nessa sexta-feira. Se você vier e não acontecer nada, então você não precisa vir mais. Mas dê uma chance para você mesmo. Aceite o desafio. Aqui na Avenida Feliciano Sodré, 749, na Várzea, ao lado da prefeitura, no antigo Cine Alvorada. E se você diz assim, eu preciso de uma resposta, de uma orientação espiritual agora, então você pode ligar para a central de atendimento, DDD 11 3573 3535, DDD 11 WhatsApp 3573 3500, e temos também o pastoronline.com. Só depende de você. E prepare um copo com água, porque daqui a pouco iremos unir a nossa fé e através dessa oração você vai perceber já uma diferença. Agora, eu quero que você preste atenção no testemunho do Anderson, que sofreu com depressão. Ele ficava dias sem tomar banho. Por causa da depressão e achando que não tinha mais jeito para ele, ele mergulhou nas drogas, a tal ponto de ter uma overdose. Vamos deixar ele falar. Acompanhe. Meu coração começava a disparar e nesse disparar minha mão ficava fria e eu entrava no desespero, parava, ligava para corpo de bombeiro, SAMU, para vir me buscar porque eu ia morrer. E dali ia para o hospital, era horrível. Tomava calmantes e tudo para tentar me dar um pouco de paz, mas eu não tinha paz. Meu nome é Anderson Viana, tenho 45 anos, sou empresário. Desde pequeno eu tive problema com depressão. Minha mãe, meu pai, toda a minha família se preocupava comigo, me levando para vários tratamentos psicólogos, psiquiátricos, tratamentos espirituais. Eu era levado a igrejas, né, de outras denominações, mas nada resolvia o meu problema. E eu tinha um vazio muito grande, um medo enorme de morrer. E isso me congelava. Eu não conseguia ter uma vida de criança normal como qualquer adolescente. Era muito difícil. E eu cresci nessa tristeza. Até os 14 anos de idade, com muita dificuldade para estudar, não conseguia desenvolver, muito tímido, tinha medo do futuro, ficava dias sem tomar banho, ficava dias sem ir para a escola. Minha mãe, meu pai desesperava, não sabia o que fazer comigo, tentavam de tudo. Passando um tempo, com 15, 16 anos, eu achava que eu já não ia viver muito, então eu comecei a me rebelar, ser um jovem rebelde. E nessa rebelião comecei a me envolver com amigos que usavam drogas e comecei a experimentar as drogas. Experimentei maconha, fumei crack, cheirei cocaína e fui me descendo cada vez mais com uma vontade imensa de sumir. Aquilo me anestesiava e eu não tinha coragem de me matar, então eu ficava fazendo isso. Fumava, bebia, enfim, noitadas. Às vezes eu saía numa sexta-feira e voltava numa segunda-feira. Tive overdose, fui parar no hospital, minha mãe foi me buscar. Beirava o desespero. Meus pais, ninguém mais sabia o que fazer, os familiares, todo mundo se importava comigo, tinha amor deles, mas enfim, só piorava, a ponto de eu ter síndrome do pânico e de eu andar pela rua e escutar vozes e dizer, olha, você vai morrer, e aí meu coração começava a disparar e nesse disparar minha mão ficava fria e eu entrava no desespero, parava, ligava para corpo de bombeiro, SAMU, para vir me buscar, porque eu ia morrer, fazia escândalo, e dali ia para o hospital, era horrível, tomava calmantes e
tudo para tentar me dar um pouco de paz, mas eu não tinha paz. Nessas madrugadas eu pedia uma direção, falava, Deus, o Senhor realmente existe? Por favor, o Senhor me ajude, porque está muito difícil viver desse jeito, eu já não tinha mais vontade de viver. Nesse período, eu comecei a trabalhar e eu comecei a escutar a Igreja Universal, né? E eu ficava esperando, às vezes eu passava o dia inteiro em casa e esperava só a madrugada para escutar aquela oração, aquele copo de água, e ali eu dormia, e ali eu conseguia dormir. Então, provando disso, provando da palavra, eu comecei a pensar, poxa, como que seria, né, essas reuniões? Então, um amigo me convidou também, e eu fui. E aquilo começou a me dar esperança, comecei a ter esperança, comecei a falar, poxa, eu acho que eu consigo, né, ter uma vida diferente. Ali eu encontrei a paz. E eu ficava pensando como que poderia ser se realmente eu me entregasse, né? Porque a gente ia na igreja, mas e se eu me entregasse, realmente vivesse aquela palavra, né? Aí eu ficava ouvindo do batismo com o Espírito Santo, que eu tinha que me converter, me arrepender dos meus pecados. E ali eu fiquei, puxa, muito otimista com isso. Nasceu uma alegria muito grande. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou conseguir. E aí eu fui, me batizei naquele domingo de manhã. E ali eu pude ter a noção de que meus pecados tinham sido perdoados. Senti uma alegria muito grande. E aí eu cheguei para a psicóloga, cheguei para o psiquiatra e disse, olha, eu não vou mais fazer o tratamento com vocês. Aí ela falou para mim, mas você não pode, você é perigoso, você teve momentos que você, sabe, preocupou, quase se matou. Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que eu não vou me matar. E outra, meus pecados foram perdoados. Ela falou, nossa, você está lendo a Bíblia? Eu falei assim, eu estou me apoiando nela para tomar essa decisão, porque eu não vou vir mais, eu só vim aqui agradecer vocês. Isso para mim mudou tudo a minha vida. Eu não tinha mais dívida com nada, meu passado estava apagado, eu tinha a oportunidade de ter uma nova vida. E ali aquela questão, aquela sede, lendo a palavra, buscando ela cada manhã, cada dia. Agora eu tinha sede, eu li a Bíblia até de madrugada. Participando dos cultos, eu também tive conhecimento do livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Macedo. E a partir daquela leitura ficou clara quais os passos eu teria que dar para ter o Espírito Santo, para recebê-lo em minha vida. Então ficou muito claro ali o que eu precisava fazer. E eu já vi que eu já tinha cumprido algumas etapas. Mas uma etapa muito importante que eu lembro do livro era que ele falava assim que, independente do que acontecesse, quando eu estivesse buscando ali o Espírito Santo, que eu não parasse. Que os pensamentos iriam vir, que iria acontecer, sabe, pensamentos sujos. E ali eu falei, puxa, é esse o momento. E num domingo de manhã, no março, eu lembro que foi um domingo maravilhoso, eu fui, busquei o Espírito Santo e naquele momento os pensamentos do passado vieram, mas eu não liguei mais, eu só chamava e dizia o quanto que eu era grato e eu não precisava mais de nada naquele momento, que aquele momento era tudo para mim. E aquilo foi enchendo o meu coração, sabe, foi dando uma certeza, uma paz, parecia que só tinha eu na igreja. E ali eu tive a certeza, a convicção do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Saí daquela reunião maravilhado. Saí daquela reunião com vontade de pregar para as pessoas, porque até então eu só queria receber. Eu queria falar que, poxa, a droga que as pessoas usam, a bebida, isso tudo é fuga. É a alma querendo ser saciada e o único que pode é o Espírito Santo. Que ele é teu amigo, que ele te consola. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ter longanimidade, eu comecei a ver os frutos do Espírito, eu comecei a ter um domínio próprio muito grande. Eu era nervoso, eu era, sabe, mas eu comecei a me dominar em tudo. E ali eu comecei a sentir que Deus era comigo e que independente das dificuldades que eu passasse, eu iria vencer. Porque o mais importante estava dentro de mim, que era o Espírito Santo.
Passaram-se anos, mas a fé é a mesma. E eu vi as coisas sendo acrescentadas. Eu não pedia, e Deus foi acrescentando. Deus foi acrescentando uma esposa, Deus acrescentou uma empresa, 2 empresas, carro, casa, apartamento, casa alugada, viagens, sabe? Deus foi cuidando de mim de tal forma, funcionários, eu que não conseguia me dominar, hoje já dando direção para 2 empresas, para meus funcionários. Então, uma vida próspera, uma vida abençoada, sabe? Respeito, né? Como eu li, mais vale bom nome, né, do que as joias, e ser estimado. Então, quer dizer, eu vi pessoas com muita condição, querendo ouvir o que eu tinha para falar. Trabalho hoje como obreiro e o que eu posso dizer é que o Espírito Santo completou toda a minha vida. Me cercou de bênçãos, me deu uma família, me deu uma esposa, uma filha, empresa, e hoje eu posso dizer que a maior alegria é a alegria da salvação. As pessoas perguntam, né, qual é a sua garantia de vida, de seus investimentos? E na minha cabeça vem o penhor da minha alegria, é o Espírito Santo. Ele é a minha garantia, ele me faz, né, me repousar, ele me faz feliz, né? Hoje eu me sinto completo, não preciso de drogas, não preciso de bebidas, eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é ouvir a voz do Espírito Santo. Então hoje eu sou extremamente grato, feliz e completo com o Espírito Santo. O Anderson, ele começou a acompanhar a programação da igreja e ele aceitou o convite, ele aceitou o desafio e chegou até a Universal. Faço mesmo, eu não sei de onde você vai vir, de qual bairro você vai vir, eu só sei de uma coisa, não vai ser fácil você chegar aqui, sabe por quê? Porque é uma batalha espiritual. O mal vai fazer de tudo para você não vir. Vai bater cansaço, vai bater preguiça, vai acontecer alguma coisa. Porque ele sabe que se você chegar aqui, ele é obrigado a sair da sua vida. Nós vamos usar autoridade, hein? Eu quero fazer uma oração com imposição de mãos sobre o alto da sua cabeça. Sobre o alto da cabeça do seu filho, da sua filha, que tem depressão, que tem pensado em morrer, que tudo está dando errado. Pegue, se você não recebeu uma corrente, coloca a imagem da corrente de papel. Por favor, se você não recebeu essa corrente, você pode pegar uma folha e escrever. Você pode acompanhar essa imagem aí em tela cheia. Você pode escrever numa folha tudo que está amarrado na sua vida e trazer nessa sexta-feira. Se você não consegue chegar aqui, procure uma Universal mais próxima de sua casa. Mas sacrifique. Tome uma decisão. Essa decisão pode mudar, desamarrar, destravar toda a tua vida. Eu quero que você acompanhe agora resultados de pessoas que têm participado dessa reunião. Meu nome é Danúbia, então, e as reuniões de sexta-feira, para mim, representam, na verdade, foi um diferencial na minha vida, porque quando eu comecei na igreja, era um dia que eu não dava muita importância. Eu ouvia falar, mas eu achava que não precisava e não entendia o porquê de certas coisas. Eu era uma pessoa vazia, muito vazia antes, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa nervosa, eu tinha insônia, eu era uma pessoa também arrogante, tudo isso. E eu não entendia por quê. Eu tinha um pé no mundo e um pé na igreja, né? Eu ia para festas e eu bebia, eu tentava preencher também com relacionamentos assim frustrados. E aí um dia eu cheguei no meu fundo de poço e aí eu pensei, por que não? Eu vou lá, vou experimentar uma reunião de sexta-feira, né? Fui, manifestei.
Depois minha vida começou a mudar. Conforme houve uma libertação, então aí minha vida mudou. Mudou assim da água para o vinho. Eu passei a dormir, aquele vazio que eu tinha, ele foi preenchido, eu já não tinha aquele desespero, aquela ânsia. Aí eu comecei a me afastar de muita coisa, assim, de amizades e tudo mais. E aí houve uma transformação total, né? Hoje em dia eu tenho paz, eu durmo, eu conheci uma pessoa de Deus. E é isso, hoje eu sou uma pessoa completa, realizada e feliz. E eu que tentei preencher esse vazio enorme que eu sentia com tantos relacionamentos frustrados, né? Hoje eu conheci uma pessoa de Deus e me sinto plena, feliz, realizada e muito abençoada, né? Deus foi maravilhoso comigo e sempre misericordioso, né? Eu não frequentava a Igreja Universal, comecei a frequentar a partir do convite dela. E eu vendo a mudança nela que aconteceu na vida dela, então eu também comecei a me interessar pelas reuniões da igreja, comecei a frequentar. E hoje, graças a Deus, posso dizer que a gente tem uma vida completa, abençoada por Deus. E antes eu era uma pessoa muito nervosa, sabe? Como eu lido com o pessoal da empresa, então às vezes eu saía fora da linha, como se diz, né? Eu era nervoso e às vezes bravo. E eu comecei a buscar nas reuniões de sexta-feira essa libertação, essa transformação. E hoje, se eu consigo ter essa paz, tenho paciência para lidar com situações, então está sendo muito produtivo. Meu nome é José e as reuniões de sexta-feira representam para mim libertação. Por libertação, como assim? Porque antes de eu chegar aqui no templo, eu tinha problemas com drogas, bebidas, me envolvia com muitas meninas. Então, através da direção das reuniões, pude me afastar disso e pude também estar buscando a minha melhoria. Realmente, eu tive bastante força para poder estar saindo dessa vida, porque com a oração forte e também com a obediência, eu pude estar buscando forças em Deus para poder sair dessa vida da pornografia, dos vícios, das más amizades. E essa foi a libertação que eu tive na minha vida. Acima de tudo, eu levo a confiança em Deus, né? Que eu sei que Deus está me guardando de tudo. Inclusive, esses dias eu tive uma grande libertação. Estava vindo do trabalho de manhã, porque eu trabalho de madrugada. E tinha uma jovem no ponto de ônibus e ela estava chorando. Eu queria entender o que estava acontecendo. Eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela falou que tinha acabado de ser roubada. E antes disso, eu era o caminho onde eu ia fazer, só que deu algo em mim na qual eu quis tomar um caminho diferente. E foi aí onde eu tive minha libertação. Então, livramento de Deus. Então, foi algo que Deus cuidou de mim naquele momento, para que eu não fosse ali roubado, né? Vale muito a pena. Então, a reunião de sexta-feira para mim representa todo o meu processo de libertação. Porque eu era uma pessoa que era completamente assim, morta na vida, sabe? Não queria fazer nada. E aí, vindo nas reuniões de sexta-feira, foi onde eu me libertei e passei a ter vida até eu receber o Espírito Santo. Que foi numa vigília não na reunião de sexta-feira, mas do festejar, mas numa sexta-feira também. Hoje eu tenho paz, eu tenho vida, principalmente, que era o que eu não tinha. E hoje eu sou completamente feliz. Aos meus 13 anos eu comecei no uso das drogas, né? Comecei a fumar maconha, com 15 anos fui para cocaína e aos 18 anos cheguei no crack, ficando debaixo de uma ponte, vendendo tudo que eu tinha dentro de casa. E a primeira reunião, inclusive, foi a que eu vim na sexta-feira. Eu manifestei, eu servia aos encostos, né? Eu era famoso pai pequeno dentro da casa de encostos, fazia trabalhos de magia negra na vida, para destruir a vida dessas pessoas. E minha mãe falou para mim vir até o templo, né? Eu não dormia. Minha mãe, ela via a situação, eu não dormia, eu ficava acordado, tomava 21 comprimidos para dormir e minha mãe ficava falando, Johnny, vamos dormir. Ela via eu chegar muito drogado em casa, sem nada do corpo. Teve um dia que eu cheguei sem sapato, sem nada e ela não sabia o que fazer. Troquei tudo por droga, eu usava R$400 de droga por dia. Então foi muito difícil, né? Eu sempre gostei do funk, né? Sempre fui viciado em funk, então eu não tinha mais expectativa. Minha tia falava que eu não tinha mais jeito, fumava um maço de cigarro por dia. Então ela falava assim, o Johnny não tem mais jeito não, gorda.
que o apelido da minha mãe é Gorda. Não tem mais jeito, então interna ele, deixa ele. E minha mãe sempre lutando por mim. Ela nunca desistiu. No começo passava a vontade de sair dessa vida, mas depois que eu cheguei no crack, me vi no fundo do poço, debaixo de uma ponte, conversando com moradores de rua, eu falei, não tem mais jeito pra mim. Cheguei ir até o fórum por ameaça e por porte de arma branca. E aí a minha mãe falou assim, Johnny, vamos lá até a Universal. Eu falei, eu não vou no Bispo Macedo, eu também não vou nessa igreja que rouba o dinheiro do povo. Nunca tinha lido um livro na vida. E aí eu falei, porque eu estava internado na época. Aí eu falei assim, tá bom, mãe, eu vou lá. E aí foi que eu vim, manifestei, eu não obedeci, continuei seguindo a minha vontade, continuei usando droga dentro do templo. Eu cheirava cocaína dentro do banheiro do templo e subia drogado para a igreja. Até que eu fui internado de novo. E não, fui internado na clínica de reabilitação. E aí foi que eu falei assim, poxa, eu quero saber o que essa igreja tem, que todo mundo fala que é bom, que é bom, que é bom, que é bom. Minha mãe falou, você vai ser internado de novo. Falei, tá bom. Foi quando eu fui no trajeto da ambulância até a clínica chorando e conversando com Deus. E aí minha vida mudou. Eu parei de fumar cigarro dentro da clínica. Eu parei de usar droga. Eu parei de falar palavrão, parei de mentir. Eu assistia a reunião dentro da clínica na televisão. Eu não deixava de assistir uma reunião. Eu não deixava de assistir nada do que era dito. E falavam assim pra mim, você vai sentir vontade de fumar cigarro de novo? Eu falava assim, se o Deus que eu tô servindo é mentiroso, eu vou. Mas agora, se ele é verdadeiro, eu não vou sentir vontade de fumar nenhum cigarro e vou ainda ficar com vocês no fumódromo. Então, hoje eu não fumo mais cigarro, hoje eu não uso mais droga, hoje eu não preciso mais da droga, de funk, de remédio para sobreviver. Hoje eu posso falar que eu fui livre, fui liberto e Deus me salvou de verdade. Tinha vício em mulher, hoje eu confio em Deus que Deus vai me trazer uma pessoa certa para minha vida. Hoje eu trabalho em uma barbearia, que era o meu sonho. Hoje eu nunca consegui... Eu pensava que eu nunca ia dirigir um carro na vida. Hoje eu consegui pagar minha autoescola, né? Tô fazendo minha autoescola e hoje minha mãe pode ver um Johnny mudado, um Johnny que não usa mais droga, um Johnny que não fica mais nas noitadas, um Johnny que não fuma mais cigarro porque ela fechava a garganta dela, ela não conseguia respirar de tanto cigarro que eu fumava, de tanto crack que eu usava dentro da casa dela. A reunião de sexta-feira na minha vida representa um ex-dependente químico e um dependente de Jesus Cristo. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. Nesta sexta-feira, as 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Essas pessoas aceitaram o desafio e têm participado dessa reunião, amarrando todo o mal às sextas-feiras. 7 da manhã, ou 10, ou meio-dia, ou 3 da tarde, ou às 7h30 da noite. Faça o mesmo. Se você está cansado de sofrer, se você está cansado de ver a sua vida amarrada. Agora, antes da oração, se prepare para este domingo. Domingo agora, dia 10, a partir de domingo agora, nós vamos realizar do dia 10 ao dia 17, uma semana, a semana do batismo nas águas. Para você realmente que quer se entregar de corpo, alma e espírito, morrendo para esse mundo.
Se você quer isso, aproveite a oportunidade. E domingo agora, hein? Atenção, domingo agora, a nossa igreja vai se transformar, pode colocar imagens do salão vazio mesmo, produção. Domingo agora, a nossa igreja vai se transformar na Arca de Noé. É dia dos pais, hein? Venha com a sua família. Deus deu a direção para Noé entrar na arca com os filhos, com a família. Traga toda a tua família para dentro da arca. Você quer proteção? Você quer a bênção de Deus? Domingo agora, às 7h30 da manhã, ou às 9h30 da manhã, eu vou te aguardar. Vamos agora ao momento da oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Graças a Deus. Olha, o nosso Senhor Jesus, Ele disse para uma mulher que estava sofrendo muito, Ele disse o seguinte, olha, aquele que beber da água que eu der, este nunca mais tornará a ter sede. Você que tem sede pela saúde, você que tem sede por justiça, você que tem sede pela paz, você que tem sede pela felicidade, pelas bênçãos de Deus na sua vida. Una-se a mim nesta corrente de oração e, se puder, prepare o seu copo com água. Eu já estou com o meu, nós vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que disse que aquele que beber da água que o Senhor der, este jamais tornará a ter sede. Existem pessoas, meu Pai, que têm sofrido uma sequidão, uma sede há tanto tempo na sua vida. É uma sede pela saúde, é uma sede pela prosperidade, pela paz, é uma sede na vida sentimental, na vida familiar. Ó meu Senhor Jesus, venha suprir agora, venha saciar a sede, as necessidades de cada uma dessas pessoas que se unem a mim neste instante de fé, nesta corrente de oração. Meu Pai, eu entrego a vida de todos nas Tuas mãos, que oram comigo. Entrego seus familiares, seus entes queridos, aonde quer que estejam, cada um deles. Esteja em casa, no trabalho, no hospital, no presídio. Cuida deles, sacia a sede de cada um deles. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que creem, diga amém, diga graças a Deus. Amém. Olha, essa oração já saciou a sua sede, já trouxe o resultado, o milagre que você tanto precisa, tanto necessita. Beba comigo deste copo com água. Tenha paz, tenha luz na sua vida. Até o nosso próximo encontro neste momento de fé, nesse momento de prece. Graças a Deus. Eu creio que Deus já ouviu essa oração. Você já bebeu da água, você está abençoado. Agora, faça a sua parte. Deus abençoe. Tantos erros te trouxeram até onde você não gostaria de estar. Mas, e se você pudesse recomeçar? Receber o perdão de Deus, apagar o seu passado e viver uma nova vida. Se há um arrependimento sincero, o batismo nas águas é a oportunidade de deixar para trás a vida velha e recomeçar de forma definitiva. Desta vez, no caminho certo. De 10 a 17 de agosto, a Semana do Batismo nas Águas. A grande oportunidade
Para você que deseja começar uma nova vida, procure uma Universal e saiba mais informações. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar.